Comentário bíblico do livro de Mateus. Introdução. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do cânon das 4 testemunhas dos evangelhos. Pápias. Mateus compôs os oráculos do dialeto hebraico e cada um os traduzia como podia. Ireneu afirmou que este documento original foi escrito por Mateus, ao tempo em que Pedro e Paulo estavam pregando o evangelho em Roma e fundando a igreja, isto antes da composição do evangelho de Marcos. Eusébio acrescenta que Mateus, tendo pregado primeiro aos hebreus quando estava para ir às outras nações, colocou em forma escrita na sua língua nativa o evangelho tal como o tinha proclamado, suprindo a falta de sua presença entre eles por seus escritos. Jerônimo afirma que Mateus, o convertido coletor de impostos, foi o primeiro a compor o Evangelho de Cristo e que ele escreveu na Judéia em hebraico para benefício dos judeus convertidos, mas acrescenta não ser suficientemente claro quem o tenha traduzido para o grego mais tarde. A decisão da Pontifícia Comissão Bíblica em 1911, válida para todos os católicos romanos, a prioridade do Evangelho grego de Mateus, mas que creem ser ele posterior ao Evangelho de Marcos e que o consideram uma revisão e não uma tradução da obra anterior de Mateus. O Evangelho de Mateus retém detalhes originalmente transmitidos pelo apóstolo que tem tal nome, enquanto o Evangelho de Marcos frequentemente faz uso de reminiscências de Pedro. As indicações de que no primeiro evangelho nós estamos em contato com o apóstolo Mateus são, de fato, muito menos evidentes do que são as indicações no Evangelho de Marcos de que Pedro é a principal fonte de informação do evangelista, mas elas não estão inteiramente ausentes. Pergunta 1. O que o bispo Pápias de Hierápolis disse a respeito do Evangelho de Mateus? A resposta é: Mateus compôs os oráculos no dialeto hebraico e cada um traduzia como podia. O que o bispo Ireneu de Lyons disse a respeito do Evangelho de Mateus? E a resposta é que ele afirmou que este documento original foi escrito por Mateus, ao tempo em que Pedro e Paulo estavam pregando o Evangelho em Roma e fundando a igreja, isto antes da composição do Evangelho de Marcos. Pergunta número 3. O que a Pontifícia Comissão Bíblica de 1911 decidiu a respeito do Evangelho de Mateus? A resposta é que prioriza o Evangelho de Mateus, mas acredita que tenha sido escrito depois do Evangelho de Marcos e que o consideram uma revisão e não uma tradução da obra anterior de Mateus. Curta, comente, compartilhe e salve o vídeo. E me siga para mais conteúdos como este.